Oi gente, vocês pediram pra eu poder fazer no camarote da Gaia como camarote VIP, botar dicas de moda, beleza, maquiagem, culinária, enfim, um pouquinho de tudo. E aí eu disse que eu corri atrás, né, que eu ia tentar fazer isso. Então, tá aqui ó, hoje, feliz de você ter aceitado o convite, obrigada. Mariane Florinda, e ela é maquiadora e ela vai dar dicas pra gente de maquiagem. Aquela maquiagem simplesinha, né? Pro dia a dia, pelo menos o básico pra gente começar do dia a dia. Isso. Então, vamos lá? Então, eu limpei a minha pele normal, com demaquilante, sabonete normal. E já tô com filtro solar. E aí, pra começar, eu vou usar esse corretivo, que é o Yellow da Mary Kay, que eu gosto muito dele. E normalmente eu sempre uso pincel, e eu gosto de colocar sempre na paletinha pra evitar desperdício de produto, porque se a gente coloca no dedo ou na mão, a pele vai absorver e aí já é um produto a menos que você consegue colocar. É só um pouquinho mesmo. Isso aqui vai ser suficiente pra eu fazer. Qualquer produto, toda vez que a gente usar com pincel, a gente sempre vai usando depositando. Porque se eu faço isso, eu coloco e tiro o produto e sempre vai ficar a marquinha do pincel. Então por isso que eu sempre faço assim, ó. Eu vou depositando o corretivo, tá? E coloco aqui em cima também, porque a olheira da gente, quem tem pele morena, normalmente tem isso aqui todo escuro, não só a parte de baixo, mas o olho todo é bem escuro. Esse corretivo Yellow, ele normalmente dá pra todo tipo de pele, porque ele não é tão amarelo. Aí aqui próximo eu espalho um pouquinho e posso colocar aqui na pálpebra toda, ó, não tem problema não. Depositando o corretivo, nunca passe, isso serve tanto para base quanto para qualquer outro produto líquido que você usar com pincel. Eu uso, pode ser com dedo também, pode. Eu uso com pincel porque eu aprendi a usar pincel e eu acho que gasta menos produto e é mais rápido. E você não se suja também, né? É que aqui, mais próximo, eu posso espalhar. Nunca a gente coloca muito corretivo, porque quanto mais corretivo eu coloco, mais produto fica acumulado. E como a gente tem aqui essas linhas de expressão, né, os pés de galinha, se eu coloco muito produto, ele vai acumular aí dentro. A gente sempre tem essa preocupação de colocar bastante corretivo, porque às vezes acontece. É o que a gente chama o efeito do pano ao contrário. Fica a maquiagem, fica até legal, mas fica aquele olho branco, todo branco em volta. Como eu tenho essa manchinha aqui, ó, isso aqui provavelmente é computador, é monitor, aí eu coloco um pouquinho de corretivo aqui também. Mesmo restinho de corretivo que eu tava, eu não preciso nem sujar, eu vou passar corretivo aqui nos cantinhos da boca. Porque a maioria das pessoas tem isso aqui tudo escuro. Aí eu passo aqui, depois a gente tira a diferença na base. E o corretivo ainda sujo, não precisa nem voltar lá, aqui no cantinho, ó, do nariz. Como a maquiagem é mais básica, eu vou fazer só correção simples. Se fosse a maquiagem mais elaborada, a gente podia corrigir, tirar. Tem mais umas manchinhas aqui ainda, ou acne, a gente pode fazer também. Pra base, eu tô usando essa base aqui, desculpa, da Catarine Hill. É uma marca nacional, ela é profissional, ela é muito boa. E a cor da base tem que ser o mais próximo da pele. Nunca a cor da base tem que ser mais clara ou mais escura. Então, o tom da base, da cor da base, o ideal é que seja o mais próximo da pele. E sempre, na hora de usar a base, sempre muito pouco, ó. Aqui, ó, dá pra ver, ó. Não tem muita coisa, não. E a mesma coisa, eu sempre vou usar a base, pra cá, né? Eu sempre vou usar a base aplicando. Porque se eu faço assim, ó, aí eu coloco e tiro a base, ó. Eu coloco aqui, eu vou espalhar, é claro, né? Mas e depois eu não vou colocar e fazer isso não, porque eu coloco, ao mesmo tempo que eu coloco, eu tiro. Aqui eu vou passar aqui por cima pra eu tirar a diferença. Aqui eu posso descer pra tentar igualar. Aqui na testa eu começo do meio e vou espalhando, depois eu vou fazendo acabamento. Que eu posso fazer assim também. Eu espalho, depois eu venho, ó, e faço acabamento. Não esquecer de passar aqui, gente, o mais próximo do cabelo. Senão a gente fica com aquela auréola branca na cara, nas fotos, que a gente só vê no outro dia. Vou passar mais um pouquinho aqui, ó, pra eu tentar
igualar, tirar a diferença do corretivo para base. Observar a cor da pele aqui do dorso, para não estar muito diferente. Se for para festa, se for usar um decote muito grande, tentar igualar o máximo possível para não ficar a diferença. Porque normalmente a gente percebe em foto por conta do flash, que o flash bate e deixa tudo muito claro. É por isso que a gente tem que sempre ter que se cuidar. E qualquer tipo de maquiagem tem que ser o mais próximo de você. Você não pode querer usar uma maquiagem para ficar uma pessoa completamente diferente. A maquiagem tem que ser parecida com você, para você não ficar outra pessoa, não ser outra pessoa. Tem que esconder o que a gente quer. Então eu quero deixar minha pele o mais uniforme possível. Aí eu acho que é mais que suficiente pra gente conseguir. Eu vou fazer, como eu já fiz a pele, agora eu vou usar o pó. Pra que serve o pó? O pó serve pra selar o que você já colocou, tanto corretivo quanto base, e para dar aquele acabamento de pele de pêssego mesmo. Essa base, que é uma base da Mary Kay, que na verdade chama ela de base em pó, que é como se fosse, ela dá um efeito de base. Mas eu não uso ela, só quando eu tô com muita pressa eu uso só ela, mas ainda assim eu uso corretivo. Mas porque como a gente chama de pó mineral, as partículas são muito finas. Então, quanto mais fina, mais aderir a pele vai, tá? Mas qualquer outro pó que seja, pode ser o pó compacto normal que a gente usa, que ele vai servir pra fazer a pele também. Esse é um pincel da Sigma, esse é o F30. Esse é pra pó mesmo, que ele é muito macio, bem macio mesmo. Mas pode ser qualquer outro pó, qualquer outro pincel que seja largo, qualquer pincel largo. Pincel largo, esses são os pincéis feitos pra pó, tá? E sempre movimentos circulares. O que o pó vai fazer também? Tirar o brilho, né? Que a base vai dar um certo brilho. Se a base for oleosa, ela vai dar um brilho também. E o pó vai tirar esse brilho. Deixa eu mostrar um pro outro a diferença desse lado com pó e desse lado sem. Além de dar uma cor, no meu caso aqui, que eu uso esse pó pra dar uma cor mais de bronzeada mesmo, né? De cor de pele viva, a diferença da oleosidade que a gente percebe, eu acho que dá pra perceber. Não gosto das minhas olheiras, eu sempre uso um pó um pouquinho mais claro que o tom da minha pele na olheira, tá? Eu sempre coloco um pouquinho mais, depois eu tiro o excesso. Esse aqui é do Marcelo Beauty, é o número 1512 natural. Ele é bem claro mesmo, que o meu tom, mas é só pra eu dar uma clareada. Também não posso colocar muito, posso usar com esponja mesmo. Eu coloco, depois eu tiro o excesso dele quando eu fizer Aí esse agora você só usa um pouquinho na olheira. Eu só uso aqui na olheira só pra dar um efeito pra clarear um pouquinho mais. Essas duas cores, um marrom e um preto. Os dois sem brilho, tá? Essa é a paleta a Naked Basics. Essa que é a mais básica que a gente consegue fazer. Como eu quero pro dia a dia, eu vou marcar... Primeiro eu vou marcar o côncavo com marrom. Só um pouquinho aqui, dá pra ver, né? Aí, ó, sempre segura, levanta o olho aqui, ó. No meu caso, eu vou marcar esse côncavo mesmo aqui, que é o buraquinho, para eu dar uma profundidade pro meu olho, porque o meu olho é pequeno, então eu quero dar uma profundidade. E fica bem legal. Sempre começa pelo canto, não tem problema se o canto ficar mais escuro, porque eu vou escurecer ele também, tá? Eu vou agora esfumar. Aqui eu vou botar só um pouquinho de preto, tá? Esse outro pincel aqui é um pincel de côncavo um pouquinho mais gordinho. Só achar que tá muito, tiro um pouquinho do excesso. Olha como é que tá o cantinho aqui, ó. Como é que tá o cantinho, como que ele vai ficar no meu olho. Eu vou usar o cantinho interno, que é o canto menor, aqui, ó, e deixar o outro pra fora, ó. E nessa posição. E trago aqui um pouquinho pro meu. Não vou trazer pro olho todo, não. Vou trazer só pra metade. Por que que eu fiz nesse sentido? Porque como eu já falei, meu olho é pequeno, eu quero crescer o olho. Então eu tô trazendo todo isso aqui sempre pra cima. Eu tô trazendo todo ele aqui pra cima pra ficar essa diferença.
paleta, eu vou usar até com o dedo mesmo. Vou usar esse aqui, que é um rosinha, quase rosinha, mas na verdade ele é meio branco. Não usa nem de pincel, só pra eu... Aqui, ó. Deu pra ver? Uhum. Aí eu vou usar do meio pro canto. Vamos lá, já fiz um olho, aí a gente vai fazer agora, usar o delineador, um delineador preto. Esse é o da MAC, o MAC, que eu não sei como é que se diz de verdade. Esse é o preto, é o Gucci Black. O delineador, a dificuldade do delineador, na verdade, é você conseguir pegar o jeito da mão pra você conseguir fazer da forma mais fácil pra não borrar. Eu aprendi, como é que eu aprendi? Eu aprendi fazendo primeiro com lápis. Eu passo o lápis baixo, eu posso até fazer isso, eu passo o lápis baixo pra marcar, depois eu venho com o delineador. E sempre no seguinte sentido, nunca a gente deve achar que a gente vai conseguir fazer o delineador direto, aquele traço reto de uma vez só. Eu aprendi que eu acho a forma mais fácil. Eu começo e vou riscando, de tracinho em tracinho mesmo. Depois eu venho, pra ver, depois eu venho pra fazer o acabamento. Mas posso colocar de tracinho em tracinho. E você vai determinar como que o tamanho do traço que você quer. O delineador, ele vai servir para dar um acabamento e para levantar o olhar. Então, se você tem a pálpebra do olho caída, nunca você vai descer até o final do olho com o delineador. Porque senão você vai deixar seu olho mais caído ainda. Então sempre subindo, sempre no sentido para cima. Vou começar com lápis, eu vou fazer primeiro o traço com lápis, depois eu venho com o delineador para marcar, tá? Sempre puxo o olho para fora. Eu posso começar... Melhor começar do meio, porque quando você começa do meio, a ponta tá grossa, você não corre risco de errar. No caso do lápis, eu não vou descer tudo não, tá? Eu vou levar só... Aqui eu abro o olho. É como eu falei, sempre na hora de começar o delineador, pra ficar mais fácil, eu começo pelo meio. E vou trazendo. A ponta sempre em pé, porque se eu deito ele vai ficar mais grosso. Quando eu coloco em pé ele vai ficar mais fino. Tem um rímel da Avon, é o Choque, ele é um super choque. A máscara, ela não é a prova d'água, então eu uso ela normalmente pro dia a dia. Eu deixo pra usar a prova d'água pra sair, porque dá um efeito diferente. Aí eu sempre penso. Aí que eu subo, né? Sempre seguro aqui na sobrancelha pra eu não sujar o rímel, o cílio quando eu estiver aqui próximo. E sempre varrendo, ó. Eu varro, seguro e subo. Eu uso lápis embaixo quando eu faço a maquiagem pra noite. Aí eu quero marcar bastante, aí eu uso lápis embaixo. Aí quando eu uso lápis embaixo, eu posso usar um pouquinho de máscara embaixo também. Lápis todo dia, o lápis de sobrancelha. Esse aqui é um lápis da Avon. Vou botar a mão aqui, assim, que fica melhor. Esse é o castanho médio. Esse é o mais escuro, castanho moreno. Castanho a moreno. É o mais escuro, que tem um mais claro do que esse, tá? Aí pintei, com a própria coisa que eu pintei a sobrancelha. E o lápis tem que ser o mais básico possível. Ele não pode ser muito escuro pra não ficar com a sobrancelha marcada. E com o dedo bem levezinho, ó. O que eu vou fazer? Como a sobrancelha é diferente da outra, eu vou tentar deixar as duas o mais parecidas possível. Bem levezinho. Até o final. Aí você faz o que você quiser. Se você quiser crescer um pouco a sobrancelha, se você quiser encher. Agora tem que ser o mais natural possível. Sempre deixo o blush por último. Por quê? Porque o blush vai dar um acabamento pra maquiagem. Que vai depender do que você quer. O blush, ele nunca deve aparecer mais que a maquiagem. Porque se o blush aparece demais, é que utilizou muito. Porque o blush é só pra dar um efeito de que a gente tem uma cara de saudável. Não deve aparecer mais do que a maquiagem. Eu sempre falo, se você estiver na rua, alguém falar do seu blush, corte um pouquinho,
Porque não pode, pra não ficar, pra gente, né, por isso que deu um tapa na cara. Então, né, o blush não deve aparecer mais essa maquiagem. É só pra dar um efeito de que você é saudável. Nesse sentido aqui, ó, que é como se fosse num buraquinho aqui da maçã, né? E sempre pra cima, e sempre utilizando o blush pra cima. Esse aqui, esse blush, ele já é cortadinho, então ele já facilita o pincel, né? Ele já facilita a forma correta de fazer, tá? Como eu mesmo falei, como é pro dia a dia, a gente sempre vai... A gente não vai carregar muito em produto, porque é uma coisa mais básica. Porque assim, é claro, você quer estar maquiada, mas também você não precisa estar toda montada todo dia. Senão, quando você quiser fazer uma coisa diferente, você não tem o que fazer. Então, pro dia a dia, normalmente eu faço mais básico para ficar com a pele boa. Claro que a pessoa vai olhar, vai saber que você tá maquiada. Mas você não precisa estar montada. Sem exagero, né? Sem exagero. Esse batom é um batom do Boticário. Acho que é do Make Be da última coleção. Ele é o batom rosa real. Ele é um batom, o mate. Eu gosto muito de usar o mate, porque ele fixa melhor. Ele dá, principalmente pro dia a dia, melhor ainda, porque ele dá um aspecto muito mais natural pro batom, pra boca, como se a boca fosse o mais natural possível, tá? E batom normal, todo mundo sabe usar, né, gente? Coloca depois e espalha. Eu deixo pra usar o pincel. Eu gosto de usar o batom com pincel, mas no dia a dia não dá tempo, eu uso com batom normal, porque também que é o mesmo batom que eu vou retocando durante o dia. Então esse batom fica na bolsa, e aí eu uso ele durante o dia, durante todo o dia. O batom acabou, eu uso ele. Não é um batom que eu uso pra festa, aí eu uso com pincel. Aí por que com pincel? Porque com pincel ele vai fixar melhor, porque ele gruda mais na boca. Porque com pincel você consegue colocar ele muito mais em simples, diferente do bastão normal. Certinho? Prontinho? Gente, tá aí o vídeo de maquiagem, espero que você tenha gostado. Eu aprendi um monte de coisa legal e eu tenho certeza que você também vai gostar. Então é isso, obrigada. Eu que agradeço. Vocês aí, ó, Até a próxima. dá dicas, né? E a gente pode fazer outras coisas, o que vocês quiserem. O que o pessoal quiser, né? O que for pedido, a gente vai... Maquiagem de festa, sei lá, alguma coisa. Eu pedi pra ela também pra ajudar a gente a comprar alguns produtos assim mais em conta. Aí a gente vai combinando, né? Combinado. Beijo grande, Shalom, obrigada. Até o próximo vídeo, obrigada. Obrigada a você, Gai. Até a próxima. Tchau.